podem estar aqui nesse momento. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, professor Renê, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela presença de todos que estão aqui. É uma alegria, uma satisfação, acho que é o segundo evento da cátedra deste ano, a cátedra sustentabilidade. Bom, desculpa, meu nome é Andréa Rabinovici, eu sou professora da Unifesp, no Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, que fica em Diadema, unidade Diadema da Unifesp. Sou professora na área de Ciências Ambientais, na interface das disciplinas de Ambiente, Sociedade e Ética Ambiental. Esse é o meu papel como docente, e estou aqui na cátedra atualmente como vice-coordenadora da cátedra, que é nova, oficialmente iniciada há menos de um ano, né? A gente teve um longo processo até formatar a ideia da cátedra, conhecer as pessoas, aprovar todos os documentos, regimentos, estatuto, etc., e começarmos a trabalhar. Nesse meio tempo, nós conseguimos juntar em torno de 120 pesquisadores e pesquisadoras da Unifesp que afirmam atuar na interface com a questão da sustentabilidade e que quiseram fazer parte da cátedra. A cátedra é o que a comunidade que faz parte dela fizer, né? Então, a gente está iniciando um longo tempo de preparação, né, formal, até a gente começar a poder nos reunir para falar de outras coisas que não a formalização da cátedra na Unifesp. Então, esse ano, por exemplo, a gente inicia 2 grandes projetos, tem vários, mas eu vou destacar aqui 2. Um deles é, pela primeira vez, um curso de especialização sendo oferecido pela cátedra, especialização em educação socioambiental e sustentabilidade, feito em parceria da cátedra Unifesp com a Prefeitura Municipal de São Paulo, para educadores e educadoras da prefeitura, via Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo, e especificamente com um órgão da prefeitura que chama UMAPAS, Universidade da Paz e do Meio Ambiente, que é com quem nós dialogamos e formatamos esse curso, curso gratuito, com 360 horas, autorizado na Unifesp, para que a gente possa oferecer para possíveis multiplicadores da rede pública, e também com vagas para as pessoas da Unifesp. Claro, não dá para, vai ser presencial, 45 vagas até a última, elas estão abertas até hoje, semana passada já tinha 260 inscritos, imaginamos que vai ser um grande sucesso e tenhamos que oferecer outras edições desse curso, né? E fora isso, esse ano também, né, a Unifesp já tem uma parceria importante com o Sesc São Paulo, e via cátedra nós estamos fazendo uma parceria específica, né, com o Sesc São Paulo, especificamente com a gerência de sustentabilidade do Sesc, e por meio dessa parceria nós vamos fazer uma série de eventos. O primeiro começa em junho, no Sesc São Paulo, em comemoração às efemérides ambientais que nós temos este ano a comemorar, especificamente 50 anos da primeira grande reunião internacional, 30 anos da Rio 92, 60 anos do livro A Primavera Silenciosa, e por aí vai. São vários marcos importantes da história que nós vamos estar rememorando e com eles pensando no futuro. Então, no final do mês de junho, nós teremos no Sesc Belenzinho 1 dia e meio de eventos, estamos preparando webinários também, e um livro. Então, são eventos que têm já interessantes para o primeiro ano de funcionamento de fato da cátedra, né, e que estão aqui, além dos que já existem, das outras questões internas à universidade, de toda a formatação, de pensar os ODSs na Unifesp, entre outras coisas. Eu aqui estou destacando somente algumas, para não tomar muito tempo, e também não perder a oportunidade, já que nós temos aqui colegas de outras universidades, e com os quais será sempre um prazer dialogar. A cátedra está aberta para isso, falo em nome dela aqui, para parcerias, para diálogos, para o que for, e para propostas. Nesse sentido, né, já venho aqui para o nosso assunto do dia, o professor Renê Mendes entrou em contato conosco, dizendo
está interessado em conhecer, em colaborar com a cátedra, dentro de sua expertise, sua área de atuação, o que chegou para nós como um presente, como uma oportunidade grande. Claro, temos muitas interfaces, a questão da sustentabilidade permeia, né, diversos campos. Ele traz aqui especificamente um dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e se propôs a fazer uma reunião com a pauta que nós já vamos falar, para conversar e verificar eventuais interfaces e pessoas que possam se interessar em fazer, em tratar desse assunto com ele. Então, o tema que foi elaborado por ele para essa reunião é Sem Trabalho Não Haverá Futuro, o mundo do trabalho no Brasil sob uma perspectiva de sustentabilidade comprometida com a vida, a saúde e as pessoas. O professor René Mendes, doutor René Mendes, é médico, especialista em saúde pública e em medicina do trabalho, mestre, doutor e livre-docente em saúde pública pela USP. Foi professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, titular de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, associado sênior da Universidade Johns Hopkins e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA. Trabalhou em organismos internacionais do mundo da saúde e do mundo do trabalho. Fundador e atual diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e um dos idealizadores e articuladores da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, que reúne mais de 50 entidades e movimentos sociais. Os objetivos dessa reunião, elaborados por ele, são compartilhar inquietudes sobre a situação brasileira frente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, tal como avaliada no 5º Relatório LUZ, 2021, da Sociedade Civil, Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, em especial sobre o ODS 8, promover o crescimento econômico, sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho digno para todas e todos. Também compartilhar inquietudes sobre a importância do mundo do trabalho para perspectivas de sustentabilidade no Brasil, presente e futura, no percurso do futuro do trabalho ao futuro das pessoas que vivem de seu trabalho. Não haverá futuro nem visões de futuro se não houver trabalho. Isso é trabalho digno para todas e todas. Iniciar um diálogo e despertar o interesse de potenciais parceiras e parceiros na Unifesp, futuramente externos, para frente a estes graves e urgentes desafios, assumirmos juntos novos papéis de relevância social por meio da Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro. Esta é a proposta da reunião, ficamos felizes que vocês tenham vindo, estejam presentes, interessados na fala e quiçá, em trabalhos e ideias e possibilidades conjuntas que venham a surgir. Então, é uma alegria, o professor fará uma explanação inicial. Enquanto isso, estarei olhando para o chat, vocês têm a possibilidade, caso queiram, de fazer comentários e perguntas no chat, enquanto a fala dele ocorrer. A gente sugere que não seja interrompida, só com comentários, e depois, obviamente, a gente abre para conversa, para o diálogo, para todos os interessados. E eu vou anotar eventuais perguntas ao longo da fala dele, para poder iniciar a conversa posterior. Então, se concordarem, estaremos agindo dessa forma. O professor não precisa se preocupar com o chat, eu fico nessa função de moderar, e aí, na sequência, nós conversaremos, e todos que quiserem terão possibilidade de usar a palavra, trazer suas sugestões, seus comentários e suas ideias. Tudo bem? Tudo bem, professor? Perfeito, perfeito, obrigado. Então, eu passo a palavra imediatamente para você, e sigo aqui à disposição de todos e todas para daqui a pouco conversarmos. Boa apresentação, professor. Muito obrigado, boa tarde, professora Andréia, boa tarde, minhas colegas, meus colegas, amigos, convidados e convidadas. É uma alegria estar aqui neste momento, neste ambiente proporcionado pela Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro da Unifesp. Eu agradeço por esse privilégio
como foi mencionado pela professora, eu fiz uma aproximação à questão de um mês, mais ou menos, dizendo que eu gostaria de conhecer a cátedra e de me aproximar da cátedra, e gostaria de, oportunamente, também trocar umas ideias, talvez trazer algumas contribuições para esse processo. Primeiro, por saber que a cátedra ela é relativamente nova, né? E segundo, porque eu gostaria de contribuir, até porque eu sou egresso da Unifesp, nem vou dizer há quanto tempo, mas formado há 50 anos pela Escola Paulista de Medicina, no tempo que ela não era Unifesp, e quando eu vejo Unifesp, eu tenho sempre algo especial de carinho e de afeto. Eu, no momento, estou residindo na cidade de Santos e também tenho uma aproximação já começada com o Instituto Saúde e Sociedade e com colegas que estão, inclusive, aqui presentes, às quais eu saúdo, e os demais que estão aqui presentes essa tarde, todos me honram com a sua presença. E isso a Laura está banando. Laura, nós estivemos juntos aqui na rua Epitácio Pessoa. Eu vou me ater a mais ou menos uns 40, no máximo 45 minutos, para, como está previsto, poder depois responder a perguntas ou comentários. Se puder encurtar mais, farei isto. E também usarei um material que eu preparei para essa reunião de hoje. É uma reunião essencialmente da cátedra, mas tem aqui vários convidados e convidadas, tanto pela cátedra quanto por mim, que fui autorizado a fazer esses convites. E, então, eu vou usar um material agora que já foi disponibilizado à professora Andréia, na versão PDF, poderá ser distribuído, ficar disponível, e a versão do YouTube futura, tudo ficará disponível, transparente. Aqui não é reunião fechada, é reunião aberta, conforme é a própria diretriz de uma universidade pública de tanta história e tanta pujança quanto a Unifesp. Eu vou fazer, então, uma passagem aqui para o material que eu preparei e ver se eu acerto. Pode me confirmar, Andréia, que está na tela, está correto? Sim, professor, está sim. Obrigado. Muito bem. Bom, eu emprestei o que está disponível nos sites da Unifesp e da Cátedra, a logomarca da página e da própria cátedra, que não são minhas, são um patrimônio público que está aqui sendo valorizado e de alguma forma, honrado por este evento que eu propus que nós conversássemos sobre esse tema, que está aqui no título: Sem trabalho não haverá futuro. O mundo do trabalho no Brasil, sob perspectiva de sustentabilidade, comprometido com a vida, a saúde e as pessoas. E abaixo do meu nome está uma auto-apresentação, que é o que está na minha página do Face, onde eu estou menos o professor titular aposentado, sou mais o cidadão, o médico, o professor e ativista em defesa da paz, da vida, da saúde, justiça social e equidade. A pauta é maior, mas não cabia número de caracteres na página do Face. Nesse contexto, então, eu elegi o que tenho chamado, entre aspas, e não sou eu que chamo, isto é, há um relativo consenso de denominar mundo do trabalho, uma expressão que tem a sua definição conceitual mais rigorosa e que eu adoto a da professora Roseli Fígaro, entre outras, e onde, então, podíamos, assim, de uma forma muito livre e bem informal, né, listar dimensões deste mundo do trabalho, né, locais de trabalho, relações de trabalho. Talvez eu não leia tudo aqui, mas vocês estão vendo na tela: condições de trabalho, carreiras, participação em resultados e lucros, ambientes, salários, emprego, que às vezes é sinônimo de trabalho, mas não necessariamente o é. Enfim,
e percebem que é intencional esse mundo do trabalho ser essencialmente marcado por pessoas, elas que se sobressaem, é a razão de ser da minha fala essa tarde, é justamente as pessoas em primeiro lugar. E como referências âncora que eu menciono, eu não vou poder me aprofundar, mas eu gostaria de me situar inicialmente no que eu chamo de marcos teóricos de referência conceitual, o meu referencial teórico marxista, sim, e dele dando destaque às contribuições depois de Marx, contribuições de Lukács, essencialmente na sua obra sobre a ontologia do ser social, e em nosso no meio brasileiro, as grandes contribuições do professor Sérgio Lessa, da Universidade Federal de Alagoas, não só nesta obra Mundo dos Homens, e esse Mundo dos Homens é justamente o tema desta minha breve reunião esta tarde, é o mundo dos homens e das mulheres. Não, aqui não vou detalhar nessa dimensão, mas essencialmente no sentido de que esse é o trabalho e ser social, que é a obra de Lessa, e entre outras. E os referenciais já muito clássicos entre nós, da centralidade, da ontologia do trabalho, marchando para a centralidade do trabalho na sociedade e no mundo, e também com ela, por extensão, a centralidade da classe trabalhadora, e tomando como duas referências entre nós, sempre mencionadas, do professor Ricardo Antunes, nosso amigo, colega e incentivador, parceiro em muitas atividades, em que ele questiona e de alguma forma, desmonta as críticas relativas ao que especulavam sobre o fim do trabalho no mundo. E justamente esta obra, Adeus ao Trabalho Interrogado, este exemplar daqui é a 7ª edição, mas ele já segue com as suas edições desde 95, e Os Sentidos do Trabalho, que foi uma obra que seguiu a Adeus ao Trabalho, que justamente completa esta ideia sobre a centralidade do trabalho e os sentidos do trabalho, porque ele é central. Além, exatamente, de posicionamentos da economia francesa e outras escolas da psicodinâmica do trabalho, que valorizam o trabalho. Eu parto para uma lembrança do que eu chamei de razão social do trabalho, na nossa Constituição Federal, nossa querida Constituição Federal, que dá uma visibilidade ao trabalho, enunciando algo que parece hoje até um tanto exótico, para não dizer anacrônico. A ordem social tem como base o primado do trabalho. É uma opção de uma sociedade brasileira, essencialmente capitalista, que, quando se autodefiniu na Constituinte e na Constituição, disse que valoriza-se o trabalho, e que o trabalho humano, na segunda afirmação do artigo 170, ele deve ser valorizado, e ele tem, a ordem econômica busca, supostamente, através do trabalho, uma existência digna e nos ditames da justiça social. Eu digo isto assim quase de uma forma saudosa, para não dizer assim, isto pensavam os constituintes de 88, e nós estamos talvez tão distantes no tempo, não tanto, mas no conceito e na prática. Sendo eu um profissional de origem da área da saúde, faço referência a algo que, para nós da saúde coletiva, é dado como dado, a importância do trabalho na visão da determinação social da saúde e doença, ou sendo um determinante, preferimos o conceito de determinação social, com a centralidade do trabalho na determinação social, e ao lado de outros determinantes que estão listados na própria lei da saúde. E vocês estão vendo na tela, eu grifei em amarelo o trabalho, mas há outros que estão associados ao trabalho nessa perspectiva de determinantes, como, por exemplo, a renda.
e como, por exemplo, a alimentação, e como, por exemplo, a moradia, e muitos outros que eu diria que sem o trabalho não se viabilizam ou não conseguem ser uma realidade. Eu também chamo a atenção a um conceito que também não é unânime, no sentido talvez ideológico e até talvez bioético, mas que nas sociedades ocidentais desenvolvidas, ou pelo menos aquelas que são hegemônicas, a previsão de que o trabalho fosse um direito. E desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 23 chama a atenção de que todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego, e a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego, também parece um tanto anacrônico no contexto atual brasileiro. E, em segundo lugar, o assim chamado Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, votado ou aprovado em 1966 e que entrou em vigor em 1976, e que o Brasil, num vacilo, não é num vacilo, mas é na época que o Brasil ratificou muitas das convenções internacionais que estavam engavetadas. Uma delas foi a adesão do Brasil à ratificação no seu artigo 1º. Há muitos outros artigos extremamente importantes, mas nesse diz que reconhece o país, no caso o Brasil, reconhece o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e tomarão medidas, os países tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. E, por último, nessa ancoragem inicial, poderia trazer outras, é o que já foi mencionado esta tarde pela professora Andréia, a ancoragem na lista nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde o 8º tem esse enunciado: trabalho decente e crescimento econômico, e tem como subtítulo ou como objetivo que também está um pouco estranhamente, hoje se lê isso, se acha que seria o óbvio, mas não é o que corresponde à nossa realidade brasileira de hoje. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Este é o enunciado deste 8º objetivo entre os 17. Bom, nesse segundo momento, eu faço um contraponto ao que foram essas âncoras, né, que eu mencionei, âncoras conceituais, âncoras econômicas, âncoras legais ou de marcos de garantias como direitos humanos, e vou para o que eu chamo, o que vem havendo de destruição destas âncoras. E na razão neoliberal, essencialmente marcadas por duas forças desta razão neoliberal, ou duas consequências, que são o desemprego e a precarização. Quando não juntas as duas, o desemprego e a precarização, ou a precarização. E nisto eu devo listar, para ser correto, devo listar que isto não só é uma tendência universal, uma tendência que chegou ao Brasil, como o Brasil é um dos países do mundo que se esforçou para legalizar, tornar legal, não legítimo, mas legal, ser protegido por lei, este ideário neoliberal destrutivo do que tem sido chamado estado de mal-estar social. E eu tomo como referência o ano 2016, com a emenda constitucional 2016, que até hoje é um obstáculo para as políticas de estado de bem-estar social e para tudo o que seria de um país com trabalho, emprego, educação, segurança social, proteção social, etc., decentes, para ser um entrave intencional de 2016, a partir do golpe de 2016, uma das primeiras medidas do governo Temer. E a lista de alterações
legais, seja no formato de leis, como, por exemplo, da terceirização, como a da famigerada reforma trabalhista, que, na verdade, é mais uma deforma ou deformação, um ataque, um desmanche, tem sido chamado mais de desmanche trabalhista, que legalizou a precarização do trabalho, destruiu os princípios do trabalho decente, o trabalho digno. E outras medidas que não faltam são medidas destrutivas, inclusive esta, já no governo Bolsonaro, essas duas, Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que, sob esse título pomposo, há um pacote de desordenações, ou melhor, de desobrigações, de incentivos à precarização do trabalho. Em seguida, várias reformas, alterações constitucionais, como a da reforma da Previdência, várias medidas provisórias, algumas transformadas em lei, e outras estão ainda na pauta todos os dias. Nesse momento, estão duas medidas provisórias importantíssimas sendo discutidas e para serem emplacadas, além da que está pendente ainda da reforma administrativa. Muito bem. Das consequências práticas desta política neoliberal, que se juntam, então, a questão junto com a precarização do trabalho e o desemprego, se juntam o império, os interesses de um capital internacional volátil, irresponsável e que financia e desfinancia ao seu gosto a toda hora os empreendimentos e vive das especulações destrutivas do patrimônio brasileiro e que resultaram, e bem resultando, nisto, e que nos mostra que, a essa altura, os compromissos brasileiros no que se refere ao ODS, Objetivo de Desenvolvimento número 8, estão todos classificados recentemente. Essa publicação é deste ano, final de 2021, e a avaliação de todas as metas, que não vou me detalhar as metas, mas todas elas estão nessa categoria de retrocesso, e algumas, inclusive, sem dados até para confirmar o retrocesso. E esse relatório, Luz da Sociedade Civil, Agenda 2030, ele, que é uma publicação disponível na internet, que traz de todos os objetivos do milênio, ele também inclui, nesse relatório, logo no começo, a lista das entidades que o produziram. Inclusive, na lista está a Cátedra da Sustentabilidade da Unifesp, e o coordenador da cátedra é um dos editores ou organizadores dos textos desse relatório, e que vem a confirmar a situação que eu acabei de descrever. Exatamente, professor, só uma pequena interrupção, enquanto o senhor falava, eu pensava em dizer isso, né, que temos uma atuação e que agora fomos chamados a indicar novas pessoas, fizemos uma consulta, a cátedra e a Unifesp estão indicando uma continuidade para permanecer sendo representados e podendo contribuir, infelizmente, com essa situação de constatações de que há retrocessos, mas também é importante o registro disso, e vários membros agora participarão também dos subgrupos dessa agenda toda para colaborar com suas expertises. Muito então, bom. É só uma pequena interrupção. Agradeço, muito bom, muito bom. E nesse mesmo relatório, temos aqui uma figura ilustrativa, que eu não vou agora também detalhar, mas ela essa figura é desse relatório e é do fim do ano passado, e se refere, está pautada em 2020, onde, então, dá uma ideia panorâmica, né, dos trabalhadores informais e a parcela que está entre os domésticos, os que são autônomos, assim chamados, mas não têm CNPJ, né, e os 8 milhões de empregados do setor privado sem carteira assinada, né, todos esses itens aqui, autônomos sem CNPJ, empregados sem carteira, e também no setor público, empregados sem carteira,
e a informalidade, que não é homogênea na análise entre sexos ou gêneros, e não é homogênea na comparação entre pela vertente racial, pela vertente de cor, e ela, pelo contrário, é acentuadamente sempre pior, e aqui não está entre os brancos, mas a comparação seria mais chocante ainda. E aí nós temos várias formas, e eu não vou me detalhar, mas vocês estão sempre trabalhando aqui. Aqui é uma série histórica que começou em primeiro trimestre de 2018, isso aqui é a publicação do IBGE, da PNAD contínua, e que a mais atual vem até o final do ano passado, o terceiro trimestre de 2000, mas sempre com uma faixa ao redor dos 30 milhões nessa taxa do que é chamado pessoas desocupadas, em diferentes formas de categorias, segundo a classificação da PNAD do IBGE. Ou então, algo que mais chocante, se nós olharmos, se tivermos a paciência, não tem muito número, mas basta vocês olharem 2012 e seguirem até 2021, portanto, uma série de 10 anos, né? E vão perceber que nessa série de 10 anos, que a taxa de desocupação vai haver qualquer faixa etária dessas, vocês vão ver que praticamente todas duplicaram, né? Duplicaram a faixa dos 14 a 17, dos 18 a 24, que foi de 14 para 30, depois 25, e essa de 6,6, algumas praticamente triplicaram, e outras duplicaram ou triplicaram, como essa, por exemplo. Ou seja, houve uma piora importante ao longo de 10 anos, né? De 10 anos. Ou esta também é recente, e é a mais recente, pelo menos, disponível, né? Onde, então, a porcentagem de pessoas fora da força de trabalho, em grupos jovens, por exemplo, 14 a 17, ela é muito elevada. E acima de 60 anos também. Fossem todos eles aposentados, ou fossem todos eles aqui estudantes, estaríamos mais tranquilos, mas todos os outros gráficos, são mais de 100 gráficos que o IBGE publica, mostram, ao contrário, que nós temos uma situação extremamente desfavorável, inclusive com o crescimento de uma porcentagem, de uma categoria que o próprio IBGE criou e que é relativamente nova, que é a categoria dos desalentados. Os desalentados, né? Então, nós temos aqui, não vamos analisar com detalhes, mas os números de cada uma dessas frações que estão aqui, e isto é o mais recente, é do IBGE, o mais recente. O próprio IBGE, ele que faz mostra, não vamos seguir cada uma dessas casinhas, mas eu queria chegar num ponto que o próprio IBGE, até de forma muito, chamaria chocante, porque o IBGE hoje está cada vez como órgão de governo e também patrulhado, né? E o próprio IBGE, que criou e trabalha com essa categoria de desalentados, traz esta explicação, esse conceito que eu queria me deter com vocês, dentro do meu tempo, para dizer: isto é triste, isto é inaceitável, isto é impossível de ser aceito que existam quase 5 milhões de pessoas classificadas como tal, pessoas que gostariam de trabalhar, estariam disponíveis, porém não procuraram mais, por acharem que não encontram. Eles desistiram de procurar. Vários os motivos que levam as pessoas para desistirem. Não encontrar trabalho na localidade, não conseguir trabalho adequado, não conseguir trabalho por ser considerado muito jovem ou idoso, ou por ter experiência profissional, ou por não ter experiência profissional ou qualificação, segundo os que requereram, estão definindo esses postos de trabalho. Então, esta realidade, para mim, é chocante. Quando eu conheci vi as notícias sobre a criação da Cátedra de Sustentabilidade e Visões de Futuro, eu fiquei motivado, e eu diria até, de alguma forma, emocionado, ou até
condoído, algo que quando eu tenho da dor precordial mesmo, eu sei que numa dessas a dor não vai passar, mas continua doendo, meu coração continua doendo quando eu vejo coisa desse tipo, por exemplo, do desalento das pessoas e como o perfil desse desalento é tão desigual, né? É tão desigual. Então, o desalento entre brancos, o desalento entre pardos, o desalento entre pretos, e o diferencial entre mulheres e homens, isso merece ser analisado com mais vagar, mas, assim, além de desalento ser uma categoria que não deveria existir numa sociedade como o Brasil, além disso, a sua distribuição, seu perfil é extremamente injusto, extremamente desigual, extremamente grave, né? Eu vou terminar essa série agora com esta lembrança que também já veio assim, a própria agência de notícias do IBGE trouxe dessa forma, como se fosse numa lousa, justamente agregando uma outra dimensão, que aqueles são os jovens que eu estava mencionando no começo, que não estão no trabalho, mas também não estão na escola, e cuja desigualdade é muito grande, né? Se compararmos, por exemplo, homens e mulheres, né? E aqui também, né? Se olharmos aqui em relação ao total, em relação à idade, o total em relação a mulheres, em relação ao total de pessoas, ou seja, a diferença entre brancos e pretos e pardos, né? Esse número aqui, por exemplo, é um número chocante. Então, isso nos inquieta, isso é novo, isso aqui é um fenômeno que nós não, pelo menos não se dava muita visibilidade a esse nem-nem, e não só o nem-nem, mas também os desalentados. Bom, eu, dentro do meu tempo, vou, então, para da metade já, segunda metade em frente, só lembrando que estas coisas estão associadas a fenômenos que se diziam mundiais, ou que se dizem mundiais, e que têm recebido vários nomes, né? E várias, na verdade, são consequências, umas são causas, são consequências, e eu não tenho, nesse momento, a intenção de dizer o que veio antes, o que veio depois, mas estão entre aspas, porque são rótulos, são jargões, são neologismos, são expressões próprias que, de alguma forma, hoje estão presentes em qualquer análise do mundo do trabalho. E às vezes elas podem ser resumidas numa caricatura como essa, que é bem conhecida, que resume tudo, não? Resume tudo, e que nós todos conhecemos, nós todos vemos, eventualmente nos utilizamos deles, e que estão aqui num resumo, numa figura, numa charge, estão resumidas todas as condições de trabalho desse trabalhador. Ou essa figura que se tornou também muito conhecida, até porque ela se tornou capa de livro do professor Ricardo Antunes, e que tem a ver com um trabalho feito na própria Unifesp, no campus de Guarulhos, e entre muitos que estão sendo produzidos lá, sobre justamente o trabalho precário, as modificações mais recentes da precarização do trabalho no Brasil. Eu queria dar um destaque à linha de trabalhos do professor Henrique Amorim, com quem eu gostaria de dialogar também e de vir a me aproximar nesta forma de aproximação com a cátedra, uma aproximação com o campus de Guarulhos, como também com o campus da Baixada Santista. Na prática, o que a ideologia que está hoje prevalecendo e que nos preocupa tanto quanto o desemprego é o mau trabalho, o trabalho precário, o trabalho que não atende às condições mínimas de dignidade e mais, que expressa e multiplica ideologias de índole matriz neoliberal, da competição, do predatória, do individualismo,
da excelência dos desempenhos, etc. E eu tomei essas 4 ou 5 capas de livro que eu estou aqui mostrando, porque são livros que estão nas livrarias, esses livros todos estão na livraria da FGV em São Paulo, no curso de Economia e de Administração. E eu vou com frequência à livraria para ver o que estão vendendo e o que estão dizendo os formadores de lideranças, os que estão formando dirigentes de pessoas, de organizações, de empresas, né? E eu fico muito revoltado. Eu olho o livro, peço licença para fotografar, às vezes até eu compro, mas compro com a intenção de fazer dele um argumento para lutar contra, né? Porque crise é para fracos. Essa é uma ideologia, e aqui está a cana-de-açúcar também amassada. Aliás, o bagaço, literalmente o bagaço da cana, foi o que sobrou de um profissional de alto rendimento. Ou a ideologia mentirosa, falaciosa dos sem limites, né? Dos sem limites, ou pior, de odeio gentes, né? Gente que faz parte desse mesmo pacote ideológico que eu estou mencionando e que culmina com uma proposta que, além de ser jocosa, ela não é engraçada, ela é dolorosa, né? Porque, teoricamente, segundo tudo o que podíamos imaginar, por exemplo, dos sonhos e utopias de todos os utopistas de todos os tempos, era justamente poder trabalhar menos para ter tempo livre, o direito ao lazer, o direito ao tempo livre. E aqui é para trabalhar 4 vezes, porque se é para fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, você vai fazer 4 vezes no tempo normal e, aliás, estendido e ampliado. Isto é a forma de reproduzir a ideologia, de plantar isto nos gestores de pessoas, chamados gestores de recursos humanos, gestores de pessoas, e é contra isso que eu estou aqui trazendo essa minha inquietude, que às vezes dá dor pré-cordial, para ver se nós conseguimos parceiros e parceiras que se contraponham a estas tendências e que façam um contraponto, não panfletário, mas posicionado em defesa dos mais vulneráveis e, essencialmente, dos que estão nessa condição, como aqui o próprio livro do professor Ricardo Antunes chama a atenção nessa série, A Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. Esse é o livro de uma série, que tem, aliás, todos eles, e eu chamo a atenção a essa expressão, expropriação da vida. Autoexpropriação também, conforme nessa tese do empreendedorismo falacioso. Ou esta obra, que é recentíssima deste ano, que eu tive o privilégio de ter acesso a ela na versão digital, que traz um conceito importante, por isso que o meu tema é um tema transversal, é um tema multidisciplinar, é um tema que aborda todas as áreas dentro de uma universidade, que já é uma universidade tão plural como a Unifesp, a precariedade subjetiva, que é uma categoria relativamente bem estudada, mas que está aqui associada ao trabalho. Não é só a precariedade do trabalho, ou a precarização do trabalho, ou precarização das relações de trabalho. É também a precarização do sujeito, a precarização subjetiva, que é muito bem analisada por esta obra dos colegas professores Fernando Gastal de Castro e João Batista Ferreira. Esta é uma caricatura que eu, de vez em quando, um cartoon que eu, de vez em quando, utilizo, e é porque eu não tenho mais, não existe mais explicação para essas dores, não existem analgésicos suficientes, não é uma questão nem médica, nem farmacêutica, nem que possível de ser abordada por formas tradicionais, seja da medicina, da psicologia, da psiquiatria ou da acupuntura, e isso eu trago também para essa reflexão, que faz um contraponto com uma associação
dolorosa, né, com a história, e falaciosa e provocadora de um conceito de que o trabalho liberta as pessoas, né? Arbeit macht frei. O trabalho liberta, o trabalho faz livre, macht frei, faz livre as pessoas, que era justamente o lema que os nazistas colocaram no pórtico dos campos de concentração. Isto é um contraponto, para dizer assim, uma contraponto olhando para trás, mas de alguma forma é hoje também o discurso que está sendo reeditado, e é por isso que nós vamos ter pessoas adoecidas, né? Pessoas adoecidas porque trabalham demais. Aqui eu listo só de um agrupamento, vamos dizer assim, bem de tópicos apenas, porque tudo isto mereceria um aprofundamento, por exemplo, pessoas morrendo por excesso de trabalho, mas não é só no Brasil, morrendo no Japão, na China e na Coreia, são milhares de mortes por ano por excesso de trabalho. E a categoria desgaste, por exemplo, abordado pela professora Edith Seligman Silva, que ficou de também acompanhar esse evento, ou quer ter notícias desse evento, e todas as ideologias de excelência, trabalhar muito, que levam à premiação, né? Premiação de um quase cadáver, mantido por analgésico, por acupuntura, por anti-inflamatórios e outros truques para chegar a cumprir as metas intencionalmente inatingíveis. E, por último, aquilo que tem sido chamado de patologias, o adoecimento da solidão. As pessoas estão cada vez mais adoecendo, e Dejour, nosso ícone francês da psicodinâmica e da psicopatologia do trabalho, denominou isto de patologias da solidão, e que se expressam, por exemplo, nos transtornos mentais de natureza depressiva e no suicídio, infelizmente, ambos os fenômenos em crescimento. Isso aqui é fotografia há pouco tempo, há 2020, mas a revista RH, Você e RH, Causa Mortes Trabalho. Até eles já estão reconhecendo isso, ou seja, uma revista feita para gestores de pessoas. Eu estou, então, já dentro do meu tempo, me aproximando já do final, mas até às 3 eu termino, e eu queria, então, dizer uma mensagem a vocês. Vocês já ouviram isso, já se sensibilizaram, já estavam sensibilizados, senão não estariam aqui esta tarde, mas estão vendo aqui um colega de vocês de 76 anos que está ainda esperneando, protestando, e eu sou protestante também de religião, e protestando contra isto que a situação de hoje em relação aos trabalhadores e à classe trabalhadora, que é a denominação tradicional desde Marx, mas que tem também sido ajustada ou atualizada, principalmente pela sociologia do trabalho. Nisto vai o mérito ao professor Ricardo Antunes, desde sua obra Adeus ao Trabalho, e também ao professor Marcelo Badaló, entre outros, que propõem a denominação classe que vive do trabalho, ou classe dos que vivem do seu trabalho. Nós, vocês, não são os outros. Nós somos classe trabalhadora. E que eu fui tentado a fazer essa figurinha e colocar essa reflexão. A classe que vive do trabalho, quando eu ouço essa expressão, a minha pergunta é: será que ela vive, ou sobrevive, ou adoece do seu trabalho, ou morre do seu trabalho? Aí, de que trabalho? Se não há trabalho, como nós acabamos de ver, de que ela vive? Esse trabalho existe? Onde ele está? Isso é uma força indutora para esta proposta, ou esse tema que eu trago para vocês esta tarde. Muito se escreve sobre o futuro do trabalho, e quase sempre todas as obras do exterior, elas culminam mostrando que haverá diminuição de pós-trabalho, que a classe trabalhadora, primeiro, já nem existe com esse nome, segundo, que não vai haver trabalho para todos, ou não vai haver emprego,
E aí as enganações todas sobre o que é trabalho, o que é emprego, algumas corretas, outras falaciosas, mas eu me apego, e esta é a minha proposta já nesta reta final da minha fala, de que é o que o movimento sindical norte-americano, já desde 2018, tinha colocado como preocupação deles, não era com o futuro do trabalho, mas sim com aquilo, para eles, o futuro deles, questionando o futuro dos trabalhadores. Ou melhor, as reflexões sobre o futuro do trabalho não podem ser descoladas das reflexões sobre o futuro da classe trabalhadora. Esta é a minha provocação, a minha proposta. A classe trabalhadora está aqui, isso é da Estação da Luz, ou Estação Barra Funda, e qualquer um de nós vai lá, e eu faço isso com frequência agora, só em Santos, mas como eu estava em São Paulo, eu usava muito o metrô e o trem também. Por último, então, eu trago, para encerrar esta parte, eu trago uma sugestão, uma proposta. Até proposta talvez seja muito pretensioso, mas eu também sou pretensioso mesmo, e não para mim, mas para uma causa dessa que dá dor no coração. Alguma coisa precisa ser feita pela Universidade Brasileira, pela Universidade Pública Brasileira, por uma Universidade Pública Brasileira como a Unifesp. O que eu trago é justamente, retomando esta figurinha, que foi meu segundo slide, eu vou para algo que eu estou chamando de Observatório do Mundo do Trabalho, Impactos na Vida, Saúde e Sociedade. Esta é a síntese de algo, obviamente, que vai ser amplamente discutido e debatido, mas eu quero sinalizar e plantar essa semente de que eu tenho esta proposta, que inclusive está, de alguma forma, um pouco mais detalhada nesse momento, mas que, obviamente, seria construída com todos os parceiros e parceiras internos da Unifesp, internos, sim, alguns já mencionados, e também externos, incluindo alguns que já foram mencionados aqui, incluindo o Diese, incluindo o OIT, incluindo centrais sindicais, e assim por diante. Mas movidos pelo mote, as pessoas em primeiro lugar. Não é o futuro do trabalho, não é uma questão tecnológica, é o futuro da classe trabalhadora, ou o futuro do trabalho vis-à-vis a classe trabalhadora, dando o foco nas pessoas. Este é um livro que sempre me encanta, daqui do meu lado, e que me encanta tanto pelo livro quanto pelos autores, e principalmente por esse título, People First, que é o livro que Las Personas em Primeiro Lugar, que foi escrito em espanhol, porque Bernardo Kriegensberg é argentino. Eu, no momento, lanço esta ideia porque estou estudando a estruturação da Unifesp e encontrei, já fui orientado até por alguns colegas da Unifesp, de que esta categoria institucional chamada observatória, ela é relativamente nova e é valorizada dentro da Unifesp, e eu justamente me apego a esta possibilidade de articulação democrática, espaços de articulação democrática, participativa, dialógica, tudo que eu proponho, participativa e dialógica, para contribuir com monitoramento, transformação da realidade. Sim, este é o nosso eterno sonho dos utopistas, por meio de análises, reflexões, produção de dados e conhecimentos, subsídios e recomendações, visando acompanhar, dar visibilidade, problematizar e evidenciar temas. Este é o tema, o mundo do trabalho. Situações, problemas, políticas públicas e processos de relevância socioambiental e de garantia de direitos. Os observatórios também são concebidos como espaços que subsidiam a gestão pública em ações coletivas de cidadania ativa e participação social. Eu não poderia encontrar uma melhor conceituação do que seria a minha proposta, e eu, esquematicamente, dentro dos 2 minutos que me propus terminar as 3, eu diria algumas ideias, eu pus aqui primeiras, né, porque isso aqui tudo vai ser conversado, mas eu trago ideias
do que começam com o que deve ser observado, né, os determinantes das mudanças, né, os determinantes, os processos de mudança que estão acontecendo no mundo do trabalho e as novas morfologias do trabalho atual. Né? Aqui também há as ameaças, quer dizer, o que já tem e o que vem vindo, né? Os impactos sobre a vida, sobre a saúde e sociedade, os impactos dessas mudanças e as respostas, né? As respostas, as estratégias de construção ou reconstrução de mundos de trabalho sustentáveis e comprometidos com a vida, a saúde e as pessoas em primeiro lugar. Isto como analisado e processado, um processo de análise crítica sempre aberto, interdisciplinar, coletivo, participativo, interativo com a sociedade. Podia pôr uma lista de propriedades aqui, que isto não é um grupo de intelectuais que vai analisar, isto é a sociedade, nesse caso provocada por esse observatório, que vai analisar e vai produzir produtos ou saídas, né? E muitas delas são análises, projeções, e mais algumas são contribuições muito importantes, contribuições para a formulação de políticas, para apoio às atividades de ensino e pesquisa, porém posicionada. Essa é uma proposta que é posicionada, ela é em defesa dos elos frágeis desse desbalanço dos mais vulneráveis frente ao capital. E eu me coloco aqui, coloco mais uma palavra que vem da saúde, que é a vigilância, e uma palavra que vem, não sei de onde, mas a atalaia vem das guerras e vem das sociedades antigas, que eram os vigias, os que viam antes dos outros e avisavam. E esta é a minha proposta para vocês e para nós, para mim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo voltar para aqui, para a sala. E eu acho que agora parar a apresentação. Professora Andréia, eu tentei ficar dentro do tempo, eu gastei acho que 47 minutos. Mas eu sigo agora as suas provocações, a sua gestão aí, e nesse ínterim chegaram várias pessoas, um abraço a todas elas, e queria dizer que não se assuste de eu trazer uma proposta assim, porque eu queria era causar vamos dizer assim, a curiosidade, pelo menos, e despertar não o rechaço, mas a curiosidade para, eventual, no futuro, nós voltarmos a conversar. Futuro que eu digo a partir de amanhã. Muito obrigado, professora, e estou à disposição. Muitíssimo obrigada, professor René, pela apresentação, pela vontade, pela militância, pela oportunidade também, por pensar o futuro já amanhã e por nos convidar para esse desafio. Foi muito interessante, muito importante ouvir sua palestra aqui, o seu convite para todos nós é um desafio, e ter estudado os caminhos dentro da Unifesp também, que existem, né, para trabalharmos, ter a cátedra, a política de observatórios. De fato, a Unifesp se estruturou para poder cumprir algumas das missões, além de participar desses fóruns fora da Unifesp também, tendo um papel importante, e sempre que a gente pode ir somando todas as cabeças que temos, né, e a expertise e a vontade, a gente poder colaborar com o que devemos, né, o que precisamos e o que é necessário. O tema, com certeza, é relevante. Fiz uma breve procura, né, dentre os observatórios temáticos da Unifesp. Obviamente, tem alguns que podem tangenciar, mas não tem nenhum com esse tema, embora tenhamos professores, colegas que atuem com isso em alguns campi, com esse tema, com a temática. Então, imagino que seja bem-vindo, muito bem-vindo, e que tenhamos colegas que possam contribuir, colaborar e se interessem. Então, nesse sentido, é muito bom que estejam aqui vários deles. Da Unifesp eu vejo colegas aqui de vários campi, e eu imagino que, a partir de agora, se houver
interesse, havendo, né, da cátedra obviamente existe, mas depende das pessoas que compõem a cátedra, né, e possamos, então, construir algo já a partir dessa construção prévia já feita e que está aberta ao diálogo e à construção coletiva, como foi colocado. Então, aqui no chat, nós tivemos elogios, obrigada pela fala, pela objetividade da proposta, muito obrigada, palavras alcançam a alma, mas também nos convoca para sermos atalaias, como o senhor ensina e vive diariamente. Antes disso, tinham alguns comentários no sentido de a sua militância, várias congratulações, e 2 comentários em relação a tirar da invisibilidade a questão do desalento, e também repensar o nome desalento, trazido por colegas aqui. Então, não há uma pergunta objetiva, aqui são comentários que ficam registrados aqui para o senhor ver, assim que possível, e eu pergunto, então, e abro a palavra imediatamente aos colegas, caso queiram se dirigir a você diretamente, fazer considerações, perguntas, dizer do seu interesse, e então abro a palavra e para depois disso podermos objetivar qualquer coisa, qualquer passo adiante. Algum colega que deseja fazer alguma intervenção, pergunta, comentários? Está aberto. Acho que o senhor foi bastante claro na sua fala aqui, então, vou esperar mais um pouquinho, né? Se me permite fazer um comentário. Claro. Tem um comentário que apareceu agora, da professora Patrícia. Precisamos refletir sobre a inclusão de pessoas com deficiência na acessibilidade dos ambientes da escola e do trabalho para esse público. Qual a sua opinião sobre? E o seu comentário que já ia fazer, só fica à vontade, professor. Sim, a pauta está... Bom, respondendo primeiro, a pauta está em aberto, naturalmente, são tantas as demandas, tantos os problemas, tantas as questões, né? Por exemplo, se entrarmos pela das desigualdades, como mencionei aqui, né? As desigualdades raciais, as desigualdades de gênero, as desigualdades de idade, as desigualdades geográficas, as desigualdades nas grandes áreas urbanas e muitas outras, e também a desigualdade que existe nas condições e no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, aliás, alunos, estudantes e trabalho para pessoas com deficiência, é uma das expressões das muitas desigualdades que às vezes se superpõem, né? Por exemplo, de gênero, de pessoa com deficiência, de gênero e de ser negra, por exemplo. E, sobretudo, num contexto brasileiro, que eu não mencionei com essa expressão, mas eu vou dizer agora, de profundos retrocessos, lamentáveis e graves retrocessos em todas as políticas públicas, com retrocessos importantes. Quando mostrei aqui os indicadores da ODS 8, eu não mostrei dos outros 16, né? Todos, invariavelmente, do 1 ao 17, só tem retrocesso. Isso não é assim simplesmente porque o Brasil se esqueceu, é que faz parte de uma marginalização das políticas públicas, políticas sociais, políticas, a começar pela questão das desigualdades, que é certamente a mãe de todas as desgraças em nosso país, mas nós estamos lutando, né? Todos nós somos engajados, e uma universidade pública do porte da Unifesp, ela é um instrumento importante para reduzir as desigualdades, não só com as políticas de cotas, mas todas as desigualdades sociais são objeto da trajetória ou do papel social de uma universidade pública como a Unifesp. Eu queria só ainda dizer uma coisinha, se me permite, era dizer para que os colegas da Unifesp que estão aqui não se assustarem e também saberem que, uma vez sinalizado, quando for sinalizado pela professora Andréia, ou pela cátedra, enfim, pela coordenação, eu vou prosseguir minhas aproximações. Eu estou na fase e sou um construtor, novamente, de contatos
e que tudo que foi dito aqui será conversado, dialogado. Aqui não tem nada pronto. O meu processo de trabalho é um processo dialógico, como diz o observatório, e essencialmente construção coletiva. Esta é a minha trajetória, meu modo de ser, não só aqui na Unifesp, como todos esses 50 anos de exercício profissional e 76 de vida. É construção coletiva, dialogada e com vamos dizer, intenções construtivas de parceria e paz. A professora Fátima... Sim, temos a Fátima e temos uma questão no chat, mas passo primeiro a Fátima. Tá bom. Primeiro, boa tarde, né, Andréia? Muito obrigada por essa tarde aqui. Eu fico olhando assim para a Andréia e fico pensando, nossas saudades hoje são do encontro, né? A gente fica olhando sempre pela tela, então acho que o Deberto, né? E outros colegas que aqui estão. Professor, muito obrigada, né, pela explanação aí maravilhosa. Eu fico assim encantada, né, com o professor quando ele coloca, até pela questão da idade, né, mas extremamente produtivo. Eu fico pensando, chego lá, né? Então, assim, é uma coisa encantadora, e pela bagagem teórica também. Eu fico pensando que tem muito a discutir, né, professor? Acho que é muito, muito boa a proposta, né? Mas eu fico também pensando se ela abre, isso eu queria lhe perguntar. Estando a proposta sobre essa questão do trabalho, do futuro dos trabalhadores, né, no observatório, se ela também abre um espaço para o trabalhador dentro da universidade, né? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho tido hoje, é que eu observo que nós, acadêmicos, nós estamos muito centrados na produção dentro da academia e esquecendo de trazer esse trabalhador que vive e que adoece do trabalho, né, fora dos muros da universidade. Então, quer dizer, a formação, o envolvimento deles é importante para esse futuro do trabalho. Então, eu visualizei que esse é um espaço muito importante para essa construção também, né? Só queria deixar essa reflexão aí, porque nós vamos ter que fazê-lo bastante depois, né? Mas parabéns e muito obrigada pelo espaço. Obrigado a todos vocês e obrigada, Andréia. Posso fazer um comentário? Obrigado, professor. Por favor, fique à vontade, professor. Obrigado, só agradecendo aqui a Fátima. Fátima é minha colega, minha companheira aqui quer dizer, eu ainda não estou aqui na Unifesp da Baixada, mas é uma das primeiras pessoas que eu procurei tão logo me mudei para Santos. E queria também ressaltar o trabalho maravilhoso que a professora Fátima faz, ela e outras colegas aqui da área. A professora Laura, que estava aqui, já saiu, e outras que eu não vi na tela agora, mas são colegas aqui na Baixada Santista. Mas eu reforço as suas palavras e sua preocupação, né? Essencialmente porque o observatório, pelo que eu entendi, o observatório na Unifesp tem esta abertura para os atores sociais, para dar voz àqueles que não têm voz ou que não estão necessariamente na universidade, e justamente esse diálogo aberto, naquela coluna do meio da minha proposta, lá diz diálogo interativo com a sociedade e com a classe trabalhadora e com... Então, assim, é o lugar, será o lugar, né? Não físico, mas principalmente o espaço, vamos dizer, concebido do diálogo e da oitiva valorizada, né? Da oitiva e do diálogo, do debate com eles e entre eles, e nós com eles, e eles conosco, no sentido justamente de ser uma das aberturas que a universidade, eu sei que a Unifesp é toda aberta, e esta será a proposta desse observatório dentro da cátedra, é totalmente aberto e aberta. E você vai me ajudar aqui com os portuários de Santos, que são uma das preocupações suas muito importantes, de Santos e de Lisboa também. Obrigado. Excelente. A questão da Fátima, ela é muito pertinente também, né? Eu estive alguns anos na gestão da Unifesp, né? E a questão dos trabalhadores da própria Unifesp
é uma questão fundamental e, às vezes, com bastante dificuldade, caminhos de se trabalhar e também de ter um olhar externo, né? Fizemos alguns levantamentos, fizemos com muita dificuldade traçar o perfil, alguns levantamentos com questões complexas, né, sobre assédio, sobre uma série de coisas, mas o pós, né, também como trabalhar esses dados, como mudar, tem algumas ações decorrentes disso, mas sempre precisa melhorar, né, a gente sabe que nós somos uma comunidade ali, em termos de servidores, em torno de 8.000 pessoas também espalhadas, 6.000 técnicos administrativos, e eu estou arredondando, né, para cima, uns 2.000 professores e professoras, né, uma comunidade bastante complexa, diversificada, interessante, e que também com muitos processos de adoecimento, que eu pude acompanhar estando na gestão, não são nada simples, né, são como funcionários públicos. Então, temos várias questões aí também importantes de se trabalhar, e temos essa expertise em vários campos nossos, e acho que a temática unifica bastante, e se ela vem com esse viés de sustentabilidade e outros, ela abrange mais colegas possíveis ali num diálogo produtivo, né? Então, é muito bom também a Fátima, de alguma forma, ter lembrado, né, essa questão. E aqui, eu não sei o nome, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Daniele, ela diz, Daniele Duarte, gostaria que o professor falasse um pouco sobre as estratégias de lutas, campo macro e microsocial, nesse enfrentamento terrível contra a morte no e pelo trabalho, uma luta contra a barbárie, uma vez que os laços sociais estão sendo gradativamente destruídos junto aos resquícios das políticas públicas. Depois tem mais uma pergunta, não sei se faço já, mas ela é diferente, eu acho que faço na sequência. Daniela, obrigado pela sua provocação, é um tema complexo, né? E eu seria leviano se quisesse aqui um VAP-VUP com todas as soluções ou todos os encaminhamentos. Eu acho que esta é hoje a grande pauta, né, de todos os movimentos sociais que estão ativos na defesa dos direitos, na defesa do Estado de Direito democrático, na defesa das instituições que estão a serviço de políticas públicas. Você tem ideia, ontem foi aprovado pelo Senado algo que já tinha passado na Câmara, que em relação aos segurados do INSS, que se perderem seu pleito numa perícia médica que seja desfavorável a eles, além de perderem o pleito, terão que pagar os honorários da perícia. E você quer coisa mais vamos dizer, cruel, de penalizar o perdedor, o que foi recusado quase sempre por razões burocráticas e outras, ainda tem que pagar as despesas da ação que ele teria direito no caso, contra o Estado, através da Seguridade Social. Então, isso é todos os dias, né? Todos os dias. Eu, no momento, só vejo uma solução, não é solução, mas nós só temos um caminho nesse momento, que é nos engajarmos todos nesse processo eleitoral 2022 para ajudar a mudar o país. Por enquanto, digo isso. Estamos fazendo propostas, elaborando através da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. Aqui está o professor Beberto, da Unesp, que nos colabora com esta frente, a própria Daniele, entre outras pessoas, o Bruno Chapadeiro, que está aqui também. E nós estamos trabalhando numa crença de que nós podemos e devemos nos mobilizar para ajudar a mudar. Não podemos ser espectadores, né? Não estamos defendendo partidos nem nomes, estamos defendendo ideias e propostas, sobretudo as propostas vinculadas à defesa da população, da saúde, da classe trabalhadora, dos direitos dos mais vulneráveis. Continuaremos essa conversa, Daniele, não dá para responder em 3 minutos esta encrenca toda que você nos traz. Obrigado. Perfeito. Nós podemos conversar, inclusive, depois em direto. Obrigado, Daniela. Desculpa, alguém mais tinha outra pergunta? Tem mais uma pergunta, aqui está escrito Ciscolo RS.
não sei exatamente se é o nome, sobrenome, mas a pergunta é: como é possível trazer para o âmbito da saúde pública essa abordagem, quando parece cada vez mais difícil a disputa entre os interesses do capital e o trabalho? Eu não sei bem, é do Rio Grande do Sul, RS deve ser Rio Grande do Sul, e eu não sei quem é, mas no momento, mas assim, a provocação é esta: é papel, sim, do sistema público, é papel do SUS, sim, o mundo do trabalho está previsto na lei da saúde, está previsto em todas, não só uma área chamada área de saúde do trabalhador, e sim todas as atividades a partir da lei da saúde, aliás, da própria enunciado de saúde, políticas públicas que permitam a vida, que sejam compatíveis com a vida, com a saúde, e que o sistema de saúde tem essa obrigação de cuidar, intervir, orientar os ambientes de trabalho para que eles sejam compatíveis com a vida e com a saúde. Há um certo conflito que foi criado e mantido com a área do trabalho, o Ministério do Trabalho, que depois foi destruído e que agora está, teoricamente, reconstruído, ou pelo menos foi definido de novo, construído de novo. Mas isto significa só uma forma, vamos dizer, inadequada de abordar. Não há como escapar das obrigações da saúde com a classe trabalhadora, com os locais de trabalho, com as condições de trabalho, sob base de território. Todos os territórios, toda a lógica do SUS é uma lógica de atenção básica à saúde, atenção da família primária, e em base territorial. Todo território tem lugar de trabalho, todo território tem lugar de trabalho. Esta é a mais responsabilidade da saúde. Bom, podemos parar por aqui, André? Podemos, a mensagem tinha ficado descolada, agora eu vi que ela se apresentou antes de fazer a pergunta como Cláudia Barisson, do Rio Grande do Sul, trabalha na Vigilância em Saúde do Trabalhador da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. De que cidade? Ou da capital ou de que cidade? Porque eu também sou do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, queria saber, pelo menos. Se quiser falar ou escrever, Cláudia, fique à vontade. Porto Alegre. Porto Alegre, muito bom. Aqui então, bom, obrigado. Eu agradeço aqui todas as perguntas, as respostas, e nos últimos minutos que temos aqui, proponho o seguinte, no sentido de objetivar e de continuarmos essa conversa, né? Havendo interesse, só posso falar em nome da cátedra, além de agradecer muito ao professor e agradecer muito a vocês pelo interesse, tanto de dentro como de fora da Unifesp. O que cabe a mim aqui, é possível, colocar a cátedra e a minha pessoa como uma facilitadora desse processo interno na Unifesp para o que for necessário. Aprendi muitos caminhos dentro da universidade, estando 8 anos na gestão, consigo lembrar e pensar e ajudar em tudo que se refere ao funcionamento da universidade, e encurtar possíveis caminhos, enfim, tive o privilégio de conhecer muitas pessoas em todos os campi, e os fluxos que a universidade tem, que são bastante complexos também, às vezes demora anos para a gente aprender. Então, nesse sentido, pela cátedra, nós estamos à disposição, professor, para encaminhar e seguir adiante, havendo interesse dos colegas da cátedra. Então, proponho que os que estão aqui assistindo, e posteriormente vou mandar o link dessa conversa por e-mail e perguntar novamente, pedir para que assistam, e os que não tiveram oportunidade de estar aqui, e que se manifestem, me enviem manifestações de interesse, com uma data X, né, para que a gente possa saber e depois marcar, combinar com as pessoas da cátedra, da Unifesp, que não sejam da cátedra também, mas o e-mail que eu tenho é de todos que se manifestaram pela cátedra. Os que não são da cátedra, não estão vinculados ainda, ou não estarão, me resta deixar o e-mail da cátedra, que eu vou pôr aqui no chat,
para que me enviem, porque não vai chegar este e-mail a elas, né? Eu não tenho, talvez eu até consiga recuperar aqui pelos dados dessa reunião, mas não é uma coisa muito simples, mas o e-mail nosso é bem simples, então, para quem está aqui, é só enviar um e-mail para sustentabilidade@unifesp.br. Eu recebo, e é o professor Zisma, e a secretária, a Raquel, e nós podemos aí encaminhar mais uma reunião de trabalho, de objetivação, do que for, através de contato dessas pessoas com o professor René. Então, eu acho que isso é muito simples, muito possível. Logo mais eu já estou recebendo o link da gravação dessa reunião. A gente vai colocar no nosso canal da cátedra, eu não sei dizer exatamente quanto tempo demora, porque eu dependo de outras pessoas fazerem isso, mas o e-mail com o link eu mando na sequência do que eu receber, já com pedidos de contato. Repito que esse e-mail será mandado para a lista da cátedra, né? Então, tem mais de 120 pessoas e os conselheiros. Os demais que não constam, não são da lista, podem tanto escrever para esse e-mail, quanto para mim, ou manifestar, se for o caso, interesse ser incluído na lista da cátedra. É o que me ocorre nesse momento. Acho que esses caminhos são todos possíveis pela cátedra, a criação de observatório, existe política para isso, o professor já foi atrás, nós conhecemos, é muito interessante, ou seja, há possibilidades, havendo, e o professor também trouxe muitas pessoas, muitos professores, colegas de outras universidades, e aí, claro, numa composição, depois ele volta a buscar para que estejam conosco e formemos um grupo bastante interessante, com expertise e vontade. Então, eu vi que o professor quer se pronunciar, se houver mais alguma possibilidade, me faça saber, porque eu estou à disposição com o maior prazer. Professor. Obrigado, André, já me despedindo, queria dizer que também a cópia desta apresentação que foi em PowerPoint, que está em PDF, que eu mandei para você, caso seja prático, pode disponibilizar, pode ser distribuída à vontade. Eu não tenho propriedade sobre ela, ela pode ser distribuída. E, segundo, eu queria agradecer mais uma vez a excelente oportunidade que vocês abriram, abriu em nome da cátedra para esse encontro, e dizer que eu já estou como é que chama? Já estou aqui a 1000 para nós prosseguirmos e não deixar morrer estas ideias. Eu sei que todos estão muito ocupados e ocupadas, mas é justamente entre os ocupados e ocupadas que nascem mais oportunidades para trabalharmos juntos. Muito obrigado, professora Andréia, obrigado a todos que estão aqui, na telinha aberta aqui, Daniela e Maria de Fátima, nossa querida vizinha aqui, que eu ainda não vi você dessa vez, né? Eu conheço você de outros carnavais, mas aqui nós nos falamos pela telinha também, né? E obrigado, de minha parte, muito obrigado, professora, e eu estou estive atento a todas as suas palavras, e elas me animaram. Você sabe que eu sou uma pessoa de fé, e essa fé vai ser posta em ação. Obrigado. Precisamos de fé, de competência e de muitas coisas para mudar toda essa realidade que foi trazida aqui, que também é nossa realidade de formas diferentes, né? Não estamos dirigindo, entregando coisas nas casas das pessoas, mas estamos fazendo outras também, né? E é muito importante que estejamos nos ajudando e ajudando os demais e trabalhando junto. Então, no que eu puder ajudar, trabalhar, estamos à disposição. Muito feliz aqui também de encontrar os colegas. A ideia dessa primeira reunião ser virtual, que eu disse também para o professor René, é dos nossos campi. Agora se mostrou mais interessante ainda termos gente do Rio Grande do Sul, termos gente do Rio Grande do Norte, de outras universidades, do Rio de Janeiro também esteve aqui. Então, é um meio que tem suas vantagens, né? Também, já que estamos aqui reunidos, né, Fátima, sem abraço, mas sem o calor humano, mas com uma possibilidade também de troca com mais pessoas de outros lugares, então isso é muito interessante. Então, que vocês todos sigam com essa ideia, se entusiasmem, nos escrevam, a gente vai facilitar esse processo naquilo que pudermos, e desejando sucesso, desejando que possamos dar uma contribuição aqui na questão.
né? Então, em nome da cátedra, mais uma vez, agradeço cada uma e cada um de vocês aqui presentes, principalmente que se puderem também seguir, se tivermos mais encontros, se quiserem conhecer a Cátedra Sustentabilidade, ela tem site, é só escrever Cátedra Sustentabilidade Unifesp junto, aí vocês encontram o site, encontram também Facebook e o Instagram ainda não mexemos muito, estamos sem muito fôlego para isso e talento também, mas logo teremos, porque vamos trazer bolsistas, trazer pessoas que sabem mais do que a gente para fazer todo esse movimento. Então, assim, vamos aprendendo também e ampliando nossa atuação. Então, para a Cátedra há muito interesse em qualquer temática da sustentabilidade, essa do trabalho. Então, vamos em frente. Muito obrigada, professor René, por nos provocar, por sua apresentação, por sua fé também e vontade de provocar mudanças. Nós precisamos muito. Eu termino, então, por aqui a gravação e até a próxima. Um abraço a todas e todos.